Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, quero mais uma vez cumprimentá-los pelo ano 2019 que está apenas começando. Eu desejo que este ano seja um ano abençoado para todos. Na verdade, cada um de nós recebeu no dia 1º de janeiro, 5 dias atrás, um livro em branco, um livro de 365 páginas, que nós iremos escrevendo, é a nossa autobiografia durante cada dia deste ano. Queira Deus que a biografia de cada um de nós em 2019 seja uma biografia bela, uma biografia bonita, uma biografia feliz, quer nas nossas relações com Deus, quer nas nossas relações entre todos nós. Bom dia, Padre. Bom dia a você que nos acompanha todo domingo, sempre pela manhã, aqui através da Rede Vida e do nosso programa Páginas Difíceis da Bíblia. O senhor passou bem o ano, Padre? Graças a Deus, passei Virada muito de bem. Ano. Graças a Deus, e é o que nós esperamos que tenha acontecido com você e com a sua família. Boas-vindas a você que nos acompanha aqui neste itinerário bíblico, percorrendo versículo por versículo, seja ele fácil ou difícil, das Sagradas Escrituras. Muito bem. Nós fizemos um parênteses, uma espécie de parênteses, em 2 domingos. Num domingo anterior ao Natal e a semana passada, no domingo anterior ao dia 31 de dezembro e 1º de janeiro. Agora, nós voltamos ao estudo dos Atos dos Apóstolos. Eu sei que, tradicionalmente, aqui no Brasil, o mês de janeiro é um mês de descanso, é um mês de repouso, é um mês de férias escolares e muitos resolvem deter-se, ou melhor, dar também um tempo ao seu justo desejo de repouso e de descanso. Vale a pena sublinhar este tempo do repouso, do lazer e da tranquilidade, sobretudo para quem, durante o ano todo, nos seus mais diversos afazeres, não tem muita oportunidade ou muito tempo para as coisas de Deus. Uma boa leitura, um bom livro, um bom filme, uma boa companhia, tudo isto serve não apenas para nos entreter, mas, sobretudo, para nos enriquecer. Nós continuamos com os Atos dos Apóstolos. Estávamos navegando, se não me falha a memória, entre o capítulo 10º e o capítulo 11, um décimo de Atos. Eu tinha mostrado, num dos últimos domingos do ano passado, que as portas da comunidade cristã para os fiéis pagãos, não judeus, não circuncidados, foram oficialmente abertas por Pedro. Paulo será o grande paladino, mas convinha a Pedro, como líder
da primeira comunidade jesuana em Jerusalém a abrir as portas. E por isso Lucas presta uma atenção enorme ao chamado de Cornélio, um centurião de Cesareia do Mar, Cesareia Marítima, a entrada de Pedro em sua casa, a hospedagem, o discurso de Pedro, o dom do Espírito Santo. Interessante, o dom do Espírito antecedeu o batismo. E Pedro chega a dizer: eu não posso negar o batismo a quem recebeu o Espírito Santo. Batiza Cornélio e batiza aqueles que lá dentro da sua casa estavam. Depois, pouco a pouco, se retirará. E Paulo nos diz na carta aos Gálatas que ele dedicava o seu tempo à catequese dos fiéis provindos da circuncisão, isto é, dos fiéis judeus, enquanto ele, Paulo, iria aos gentios. Muito bem. O senhor quer que leiamos a Não, passagem? acho que já foi lido, se não me engano, o capítulo 10º, em boa parte, não? Sim, já. Já foi lido. O discurso de Pedro na casa de Cornélio. Já lemos. Claro, sempre o discurso de Lucas. É Lucas quem o escreve, quem o compõe e quem, mas disso já falamos muito, e quem o põe na boca de Pedro. Assim nós concluímos o capítulo 10, eu creio, né? Bem, mas a conclusão mesmo está no 11º. No 11 que ainda não. Exatamente. O gesto para Lucas e para judeus anteriores a Lucas foi tão inusitado que suscitou não apenas a surpresa, mas até mesmo uma certa indignação, uma certa irritação em Jerusalém com os fiéis judaicos. Como é que um pagão ousa ser cristão sem passar pela circuncisão, sem ser judeu por adoção? Como isto é possível? Jesus, afinal de contas, não foi judeu? Jesus não viveu uma vida inteirinha no judaísmo? Jesus foi uma pessoa totalmente anomista, fora da lei? Claro que não. E agora, como podem estes receber o mesmo dom que nós, sem passar por Moisés, sem viver a Torá, sem se circuncidarem? E Pedro faz a sua justificação aí. Não fui eu, foi o Espírito. E passa a contar a eles tudo o que se passou consigo, desde o momento em que estava na casa do curtidor Simão, em Jope, à beira-mar, até a hospedagem na casa de Cornélio, um verdadeiro sacrilégio para judeus tradicionalistas, e o seu batismo. Ele se justifica dizendo que o Espírito tomou a iniciativa de tudo, e a prova disto é que Cornélio e a sua família, imediatamente após a recepção do Espírito, passaram a exultar de alegria, uma alegria que nós chamaríamos carismática. Padre, ao que parece, a crítica levantada por parte dos cristãos de Jerusalém
ela, ao que parece, tem um fundamento profundamente histórico, até porque ela é lógica. Como que pagãos batem à nossa porta e, sem ser circuncidados, agora tornam-se da nossa família. Por outro lado, o discurso de Pedro não contém um teor teologal acerca do Espírito Santo muito evoluído para a época histórica? Não se esqueça que quem está escrevendo está falando no final do século. Vou supor os anos 90, pois é, 85, 90. 50 ou mais anos depois do ocorrido. Agora, é evidente que o que levava esses cristãos pagãos a viverem assim eram os dons palpáveis do Espírito Santo. Nós não podemos imaginar, e Lucas nunca imagina um espírito que vem a alguém em silêncio. O espírito, quando vem sobre alguém, eleva esta pessoa e a enche de júbilo e a faz extroverter-se de tanta alegria. Façamos o intervalo e já voltamos. Estamos no nosso segundo tempo. Tem alguma coisa a dizer? Não, só complementando o diálogo anterior, o senhor falou que para Lucas, é impossível o espírito apossar-se de alguém e continuar na mesmice, sempre vem com elementos Lucas teofânicos. Não conhece, não existe uma teologia unívoca do espírito. Existe teologia lucana, existe teologia paulina, existe teologia joanina. Então o senhor respondeu, minha pergunta caminha por aí. Porque um estudo mais profundo sobre a ação do Espírito é de uma cronologia bem posterior na história da própria teologia. Se olhar para um texto escrito nos anos 80, eu já posso perceber isso aqui, entende? Mas não tenha dúvida alguma que as primeiras comunidades eram carismáticas. Sim. Agora, uma outra coisa, Pedro aqui está assumindo todo esse protagonismo, mas esse protagonismo ele ganhou corpo bem antes com aqueles homens helenistas, sobretudo Estevão, não? Mas lá não se fala de batizar assim tão explicitamente. Fala de pregar, fala de anúncio, não fala de recepção através do batismo. Que é uma questão também delicada, sabe? João Batista batizou. Jesus, ao que parece, nunca batizou. Pelo menos de acordo com as narrativas. Pelo menos nos sinóticos. João diz que ele batizava no início, mas depois veio um corretor, o que mostra a verdade contrária. Não era ele quem batizava, eram os seus discípulos. Mas isso aí faz com que a gente entenda melhor que Jesus batizou algum tempo no início do ministério. Os sinóticos colocam um véu em cima de tudo isso aí. Mas Jesus nunca mandou depois que ninguém fosse batizado e não pregou o batismo. Como é que o batismo chegou tão depressa, tão rápido na comunidade pascal? Como? Se Jesus nunca falou disto e afirmou claramente que requisitos para entrar no reino do céu era tornar-se criança. Só isso. Sentar no último lugar. Só. Ter fé como Normalmente se responde a esta questão dizendo que foi vontade do ressuscitado de introduzir um rito externo, visível,
de ingresso no povo do Novo Testamento. Mas aí já se abraça uma ideia teológica. Não tenha dúvida, mas é a única resposta que nós temos. Agora, se tivéssemos que descer a época dos anos ali da pastoral de Jesus, não sei se talvez seja até um pouco ilógica a pergunta, mas olhando todo o contexto das Escrituras e sobretudo a época da atividade pastoral de Jesus, a seu ver, pregar a palavra não era uma função mais urgente e mais principal que batizar? As duas coisas iam juntas. Nem Paulo separa as duas coisas. Ele que recebeu a incumbência de pregar, antes de mais nada foi batizado também. Mas quando a gente olha o corpo dos profetas, você não vê eles batizando, vê eles pregando no Antigo Testamento. Não, mas deixa o Antigo Testamento. Não, mas peraí, uma coisa caminha com a outra, que deixa, isso? Não. Aqui há uma ruptura. Não, mas aqui há uma ruptura. Explica bem essa ruptura, é uma ruptura continuada. Não, documento da igreja sobre o judaísmo. Não se passa de um testamento ao outro assim, tranquilamente. Porque entre um e o outro existia o mistério pascal, morte e ressurreição. Não tem nada. O antigo, de certa maneira, preparou o novo, mas cede lugar ao novo. Não. Cede lugar. Mas então, eu digo assim... De qualquer maneira, Jesus nunca batizou. E nunca mandou que ninguém batizasse ninguém. A não ser em Mateus, numa das aparições do ressuscitado. Ide por todo o mundo, batizai todas as criaturas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um texto bem tardio do capítulo último, 28, de Mateus. Só nesse texto aí, normalmente se responde a essa questão da forma como eu expliquei aqui. Seria vontade do ressuscitado. Enquanto Jesus estava em vida, para você ser discípulo dele, bastava você se aproximar dele, bastava você pegar ele na mão, dar um beijo nele. Mas agora que não está mais presente, a água batismal toma esse lugar. É, por assim dizer, um contato direto do Cristo através do Espírito Santo naquele que está para se tornar, por causa de sua morte e ressurreição, Filho de Deus. Muito bem. É uma espécie de contato. O primeiro contato físico que nós temos com o Cristo. E seguido de outros, hein? A Eucaristia, por exemplo. Que está na dinâmica do batismo e que leva o batismo à sua plenitude, bem celebrada e bem vivida. Então, a partir do capítulo 11, quando todas as portas da comunidade cristã são definitivamente abertas para os pagãos... Cuidado, definitivamente abertas não. Creio que sim, porque houve daqui para um frente... incidente, houve um episódio único que estava sendo levado para um caminho errado e foi reconduzido para um caminho certo. Mas a polêmica não acabou, não. Cornélio, tudo bem, pode ser uma exceção. Mas aqui logo vai se fundar a igreja em Antioquia. Mas aí os choques. Aí o primeiro grande choque da igreja. Podemos catequizar e batizar em massa? Ou Cornélio foi apenas uma exceção querida por Deus? Aí é que está o problema. Estava ainda longe de receber uma resposta cabal ou final. Certo? E só irá receber isto aí na famosa reunião de Jerusalém, lá pelos anos 49.
a recepção de pagãos na igreja sem passarem pelo judaísmo. Agora, é preciso dizer uma coisa: esses pagãos não circuncisos, não judeus, normalmente nos Atos, são chamados tementes a Deus. O que significa isto? Boa pergunta. São chamados tementes a Deus. É um termo técnico, não é o que normalmente se pensa. Pessoas que rezam com devoção. Tementes a Deus era um nome que se dava a pagãos que admiravam o judaísmo, faziam rejeitavam os deuses, ou a mitologia greco-romana e o culto ao imperador, aderiam aos 10 mandamentos Da Torá. de Moisés, do livro do Êxodo, e participavam das celebrações nas sinagogas. Ou seja, só não eram judeus naturalizados. E por que não eram judeus prosélitos? Isto é, judeus completos. Porque não tinham circuncisão? Não, porque o judaísmo era mal visto no Império. Era mal visto. Em qualquer lugar onde estavam, Então eles tinham sangue judeu. não tinham sangue judeu, não. Eles tinham admiração pela superioridade da religião judaica com relação àquela mitologia toda sem sentido algum. Mas não iam a ponto de se judaizarem com a circuncisão. Por quê? Porque não queriam levar uma vida judaica. A vida judaica é uma vida bem diferente da nossa. Estes homens se encantaram mais no futuro pelo movimento Temos algum cristão? tempo ainda ou está na hora de encerrar? Este povo, estes tementes a Deus, eles se encantaram mais ainda no futuro pelo movimento cristão? Sim, durante todo o primeiro século, até a separação definitiva com a destruição de Jerusalém, no ano 70, e a dispersão judaica pela Europa inteira. Agora, quando a gente chega aqui no episódio da igreja que é fundada em Antioquia, o senhor não percebe esse movimento de universalidade por parte da igreja? Percebo, mas ainda os tabus não estavam totalmente destruídos. Havia tensões. E se não houvesse essa tensão, ou essas tensões, não haveria motivo para se fazer às pressas uma reunião de alta cúpula em Jerusalém, exatamente para resolver esta questão. Bem, o nosso tempo está mais uma vez encerrado. Muito obrigado a todos, bom domingo, boa semana, e para aqueles que estão repousando, boas férias também. A você e a sua família, um abençoado domingo. Fique na paz do Senhor.